paz do Senhor, crianças! Tudo bem? Eu tenho certeza que nós estamos sim, não é? Porque afinal, pela misericórdia de Deus, nós sempre estamos bem. Nós estamos sob a cobertura de Deus, não é isso? E nós estamos aqui hoje para mais uma nossa aula da EBD. É a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou tia Messia, sou professora do Ministério Infantil da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E hoje nós vamos trazer mais uma aula da classe Jardim de Infância. Amém? Esse trimestre nós estamos estudando essa revista, né? E ela tem por título A Casa do Meu Amigo. E qual é essa casa do meu amigo? Eu sei que vocês já sabem, é a nossa igreja, não é isso? E nós estamos durante esse trimestre aprendendo muita coisa que a gente vai fazer na casa do nosso amigo. Graças a Deus. Bem, e você que já está aí, você já vai deixando o seu like, você já vai compartilhando essa aula para que muitas outras crianças possam ser alcançadas por essa aula, não é? Essa escola bíblica dominical. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar abençoando a cada um de vocês, porque você vai estar levando a palavra de Deus. Amém? E na nossa lição de hoje, ela fala que na casa do meu amigo eu estudo a Bíblia. Olha que maravilha! Nós vamos falar hoje desse livro maravilhoso que é a nossa Bíblia, graças a Deus, não é isso? Então, assim, sem perda de tempo, você já vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar o seu caderninho de oração para que nós possamos iniciar essa aula. Olha, para você que não tem o caderninho de oração, nós lemos em Salmos. Todos os dias nós temos uma leitura para fazer. E aqui a gente lê um salmo, não é isso? Hoje é dia 14, nós vamos estar lendo um versículo do Salmo 14. E ainda nós oramos pelas crianças de um país onde a igreja é perseguida, um país onde as crianças não têm a liberdade de adorar a Deus. Então nós vamos fazer oração do nosso caderninho. E se você não tem, você também pode acessar o site da igreja, no link que está aí no seu vídeo, e você pode imprimir gratuitamente o caderninho de oração para que você possa fazer o seu devocional todos os dias, amém? Então, nós vamos ler em Salmos 14, no versículo 2, e nós vamos orar pelas crianças do país chamado Burkina Faso. Bem, hoje no dia 14 de março, nós vamos ler o Salmo 14, o versículo 2, que diz assim, ó, que Deus olha do céu e vê aqueles que o buscam de coração. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Senhor, não quero que nada atrapalhe minha comunhão com Deus. Querido Deus, ajude-me a continuar essa jornada de oração. Quero aprender mais do seu amor a cada dia, graças a Deus. Orando pelas crianças do Burkina Faso, Senhor, seja com as crianças que perdem seus pais, que são sequestrados e mortos por sua fé em Jesus. Que essas crianças possam seguir firmes na fé em Cristo. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar diante de Ti, ó Pai, junto com a mente com essas crianças, aprendendo mais da Tua palavra, Pai. E que tudo que eu possa trazer aqui venha de Ti, ó Pai, que sirva de ensinamento para elas. Nós te agradecemos, ó Pai, por Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de bondade, um Deus que cuida de nós, ó Pai. Te pedimos, ó Senhor, por essas crianças desse país, ó Pai, que o Senhor as proteja, que o Senhor as guarde para que elas permaneçam firmes na fé. Esteja conosco no decorrer deste dia, esteja conosco durante a nossa aula. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, e sem perda de tempo, nós vamos agora para um outro momento que também é muito importante, todas as vezes que nós nos reunimos para falar de Deus.
nós vamos para o momento em que nós vamos recolher as nossas ofertas, né? E você pode ofertar aí da sua casa, no PicPay da igreja, ou depositar. E você pode também trazer à noite, no culto, e entregar a sua ofertinha. O importante é você ofertar na casa do Senhor, não importa a quantidade que você tenha. E se hoje você também não tem problema, o Senhor vai estar te abençoando e numa próxima oportunidade você vai estar ofertando. Vamos cantar o louvor, bem alegre, louvar a Deus enquanto nós recolhemos a nossa oferta, amém? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glórias a Deus, graças a Deus por esse privilégio que nós temos de ofertar na casa de Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de ofertar na sua casa, ó Pai. Que o Senhor não deixe que falte nada, ó Pai, para manter a tua casa. Que o Senhor também não permita que falte nada na casa de cada uma dessas crianças, ó Pai. E aqueles que não puderam ofertar, que o Senhor entre com providência, ó Pai, que o Senhor os abençoe de maneira grandiosa. Esteja conosco, abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, é uma linda oportunidade que nós temos de estar ofertando na casa do Senhor. Amém, crianças? Graças a Deus. Bem, e agora nós vamos partir aqui para a nossa lição bíblica de hoje, né? E a nossa lição já é a de número 11, crianças. Nós já estamos nos aproximando do finalzinho do nosso trimestre. E como eu disse para vocês, nós estamos falando da casa do nosso amigo, que é a nossa igreja. E hoje nós vamos falar aqui na casa do meu amigo, eu estudo a Bíblia. Graças a Deus. E para falar dessa lição, nós vamos contar uma história da nossa Bíblia. Todas as histórias, crianças, todas as nossas aulas que nós contamos aqui na EBD, elas estão aqui, ó, na nossa Bíblia, que você pode depois, junto com a sua família, ler sobre a história e aprender mais, amém? E hoje nós vamos aprender que o conhecimento que nós adquirimos estudando a Bíblia, esse conhecimento deve transformar a nossa vida. Glórias a Deus! Tudo que nós aprendemos nessa palavra maravilhosa tem que servir de transformação para nossas vidas, para sermos pessoas melhores, para conhecermos mais a Deus. Amém? Então, hoje nós vamos aprender sobre a nossa Bíblia. E para guardar no nosso coração, como sempre, nós temos um lindo texto áureo. E o de hoje ele é curtinho, mas ele realmente é lindo. Eu sei que vocês já decoraram e vocês vão falar junto comigo. Vamos? Então, vamos lá. O nosso textuário, ele está em Provérbios, no capítulo 29 e no versículo 18, amém? E fala assim, crianças, ó, que quem guarda a lei de Deus,
é feliz. Olha que maravilha, olha que palavra linda. Vamos falar novamente juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Provérbios 29, 18. Glórias a Deus. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Provérbios 29 e 18. Graças a Deus, eu sei que vocês já guardaram esse versículo aí no coraçãozinho de vocês e vocês nunca mais irão esquecer. Amém. E aí nós vamos então introduzir a nossa aula, não é isso? Da nossa escola bíblica dominical. E hoje, como eu já falei para vocês, nós continuamos falando do que a gente veio fazer na casa do nosso amigo que é Jesus, na nossa igreja, não é isso? E na lição de hoje, nós vamos aprender que na casa de Deus, nós estudamos a Bíblia. É isso? A nossa Bíblia, aqui na casa de Deus. Bem, nós vamos aprender que um certo homem chamado sacerdote Esdras, que nós vamos representar por esse nosso amiguinho aqui, sacerdote Esdras, ele leu a lei de Deus para o povo. Depois de que os muros da cidade de Jerusalém foram reconstruídos, depois de um longo tempo do povo afastado de Deus, um dia esse homem, sacerdote Esdras, ele leu a lei de Deus para o povo. Mas crianças, só uma coisinha aqui que eu quero falar para vocês. Não é somente na igreja que nós lemos a palavra de Deus, não, viu? A palavra de Deus, ela deve ser meditada em todo o tempo. Nós devemos estudar, nós devemos amar a palavra de Deus. Em todos os momentos que nós tivermos oportunidade, nós devemos estar estudando e aprendendo da palavra de Deus, amém? Não é só na igreja que a gente aproveita para ler a palavra de Deus, não, tá bom? Bem, para a gente começar a falar dessa lição, nós vamos aprender um pouquinho, assim, algumas coisas da Bíblia, tá bom? E aí, eu tenho aqui essa nossa Bíblia, certo? E com essa Bíblia, eu trouxe um amiguinho. Ele se chama Professor Biblionildo. Ó, que nome bacana, Professor Biblionildo. Eu sei que alguns de vocês já conhecem o Professor Biblionildo, não é isso? Tia Messia já trouxe e a gente já estudou o Professor Biblionildo. E hoje ele vai nos ensinar algumas coisinhas da Bíblia, tá bom? Vamos relembrar, porque eu sei que alguns de vocês já conhecem. Bem, aqui o Professor Biblionildo, ele me diz, com esse número 1, que esse livro, a nossa Bíblia, é o livro número 1 do mundo. É o livro número 1, é a palavra de Deus. Esse número 1 também representa que ela tem um autor, que é Deus. O nosso Deus é o autor da Bíblia. Ele nos ensina também que a nossa Bíblia está dividida em duas partes, certo? Nós temos nessa Bíblia o Antigo Testamento, ó, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros e ele conta as histórias desde a criação do mundo até antes do nascimento de Jesus. Já a nossa parte da nossa Bíblia, onde tem o Novo Testamento, nós temos 27 livros, que vai nos contar todas as histórias a partir do nascimento de Jesus. Então, nós temos ao todo, quanto? 66 livros na nossa Bíblia, graças a Deus. Sabe uma coisa interessante que o professor Biblionildo nos ensina aqui? Que a Bíblia levou mais de 1000 anos para ser escrita. Muito tempo, né, crianças? Mas foi isso, mais de 1000 anos. E que também foram mais de 40 homens inspirados por Deus que escreveram a Bíblia. Isso é muito importante, crianças. Deus é o autor da Bíblia porque Ele inspirou mais de 40 homens para que escrevessem a Bíblia, esse livro tão importante, tão maravilhoso que nós temos. E por que é tão importante assim a gente aprender da Bíblia? Por muitos motivos. A gente pode falar alguns aqui, ó. Estudar a Bíblia é uma forma de nós ficarmos juntinho de Deus.
É uma forma também que nós temos de aprender como nos comportar. Na Bíblia nós aprendemos o que agrada a Deus, o que não agrada. Nós aprendemos com as histórias da Bíblia muitas lições para a nossa vida. Todos os assuntos que você pensar, a nossa Bíblia tem conteúdo para nos ensinar. Tudo, tudo. Não tem um assunto que você fala, olha, esse assunto eu não posso aprender da Bíblia. A Bíblia, ela pode nos ensinar de tudo. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na Bíblia, Deus fala conosco aquilo que nós precisamos aprender. Então, a nossa Bíblia é esse livro maravilhoso. Graças a Deus. E então, na nossa história de hoje, é uma história que ela está aqui na Bíblia, no livro de Neemias, lá no capítulo 8 e os versículos de 1 a 18. Amém? Então, nós já conhecemos a história do povo de Deus, aquele povo que foi libertado da escravidão do Egito, não é isso? Aquele povo que andou mais de 40 anos pelo deserto, não é mesmo? Mas, crianças, o tempo foi passando, e aquele povo, eles foram se esquecendo de tudo que Deus havia feito por eles. E cada um foi vivendo do seu jeito, do jeito que queria. Eles não estudavam mais a lei de Deus. E por isso, eles pecavam, e pecavam muito, porque eles não sabiam mais qual era a vontade de Deus para a vida deles. E isso entristecia muito, 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 muito a Deus. Aquele povo, eles conquistaram cidades lindas, maravilhosas. Eles tinham um lindo templo para adorar a Deus. Aquela cidade ali era toda fortificada. Era uma cidade protegida por um grande muro. E ali ninguém podia invadir aquela cidade, não. Eles estavam guardados, aqueles muros fortificados, uma linda cidade, um lindo templo. Era uma cidade linda, maravilhosa. Mas, crianças, à medida que aquele povo foi se esquecendo da lei de Deus, que foram cometendo os seus pecados, Deus foi se afastando deles. E aí, crianças, aquela cidade foi destruída. Esses muros, eles foram colocados ao chão. Foi tudo destruído. Aquelas cidades, aquele povo foi tirado dali e a cidade foi invadida, ficou tudo em ruínas. Aquele povo foi retirado, foi levado cativeiro como escravos para outras cidades. Eles sofreram muito. Agora aquela linda cidade, Jerusalém, aquela cidade que o rei Davi havia construído, estava tudo perdido, tudo destruído, tudo em ruínas. Tudo por causa do pecado. O povo havia se afastado de Deus e Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo com eles. Mas a Bíblia nos conta que um dia um homem chamado Neemias, ele foi usado por Deus para que os muros daquela cidade fossem reconstruídos, para que aquela cidade voltasse a pertencer àquele povo. E é essa história que está aqui no livro de Neemias que eu falei para vocês. E aí, crianças, por um verdadeiro milagre de Deus, aquela cidade começou a ser reconstruída, aquele muro começou a ser reconstruído. Não foi uma coisa fácil, não. Neemias estava em uma outra cidade. Neemias era um copeiro do rei, mas pela misericórdia de Deus, por um milagre, ele pôde vir, ele pôde juntar um grande número de pessoas e eles começaram a reconstruir aquele muro. E as pessoas iam ajudando da forma que podia. E enquanto isso, que Deus permitia aquela reconstrução, eles foram se arrependendo dos seus pecados. Eles foram se arrependendo de tantos pecados que eles haviam cometido. E aí, crianças, é aí que entra o sacerdote Esdras. Aquele povo já estava arrependido e então eles chamam o sacerdote Esdras. Eles dizem para o sacerdote Esdras que eles gostariam que a lei de Deus fosse lida para eles.
E aí o sacerdote Esdras veio. O sacerdote Esdras, crianças, é o mesmo que lá na lição 9, ele ora a Deus, lembra? Pedindo a Deus que tivesse piedade daquele povo. Ele ora para que Deus perdoe o povo dos seus pecados. Então, é o mesmo sacerdote Esdras. E aí, crianças, foram se juntando muitas pessoas ali próximo aos portões da cidade. Eles foram se reunindo para poder ouvirem a lei de Deus que o profeta, que o sacerdote Esdras iria ler para eles. Sabe, crianças, naquele tempo não tinha assim uma Bíblia, né, como essa que nós temos hoje, com capa, com as folhas, tudo acertadinho assim, não. Naquele tempo não tinha. Naquele tempo eles usavam o que se chamava de pergaminho. Tipo isso aqui, ó. Abria assim, né, o pergaminho e ali estava escrito, estava a lei de Deus ali. Então o sacerdote Esdras, ele pegou o pergaminho e ele foi lendo para aquele povo a lei de Deus. E ele se ajuntou homens, mulheres, crianças assim como vocês, pequenininhos, mas que já entendem a palavra de Deus. Todo aquele povo reunido para poder ouvir o sacerdote Esdras lendo a palavra de Deus para eles. E todo mundo ficou ali, ó, quietinho, ouvindo, meditando tudo que o sacerdote lia para eles. Ah, e é assim, tá? É assim que nós também devemos nos comportar na casa de Deus. Em todos os momentos na casa de Deus, nós temos que ter um bom comportamento. Mas no momento que lê a palavra de Deus, aí nós temos que nos comportar mesmo. A gente tem que ficar ali, ó, atento. A gente não pode ficar andando, conversando, brincando. Vocês já prestaram atenção que lá no culto, quando tem um irmão fazendo a leitura devocional, e alguns irmãos que ainda não haviam chegado, eles chegam, eles param na porta do templo e eles esperam quem está fazendo a leitura encerrar para entrar? Em reverência à palavra de Deus. Então, assim, nós temos que ter sempre muita reverência na casa de Deus, porque a gente vem na casa de Deus para quê? Para estudar, para aprender a Bíblia, para aprender a palavra de Deus. E outra coisa, sempre que você for para a igreja, não esqueça, leve a sua Bíblia. Você sempre vai precisar da sua Bíblia para usar ali na igreja. E aí, crianças, tudo que vocês aprenderem da Bíblia, tudo que vocês aprenderem da palavra de Deus, guarde no coraçãozinho de vocês. Sabe por quê? Quem guarda a palavra de Deus, quem guarda tudo que aprende da palavra de Deus e pratica o que aprende. A gente não vai só ouvir a palavra de Deus, a gente vai ouvir, a gente vai procurar entender e a gente vai praticar. E aí, com certeza, vocês não farão coisas erradas. Amém? Sabe, crianças, esse livro, a nossa Bíblia, ele é muito precioso, mais precioso do que vocês possam imaginar. É esse livro aqui que nos fala de Jesus. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Jesus, ele é o centro de tudo. Ele é o que há de mais importante nesse mundo, o que há de mais importante na nossa vida. E é na Bíblia, nesse livro que nós aprendemos de Jesus. Aqui na nossa Bíblia, nós aprendemos que desde lá do Antigo Testamento, lá do início, até o último livro aqui, até o finalzinho aqui da Bíblia, a Bíblia nos fala claramente de Jesus, o tempo todo, desde o seu início. Por todo o Antigo Testamento, a gente encontra diversas profecias acerca de Jesus, o nosso mestre que um dia haveria de vir. Aqui nos conta que Jesus nasceu lá na cidade de Davi, conforme o profeta Miqueias já tinha anunciado lá no Antigo Testamento. Nos conta também do ministério terreno de Jesus. É aqui que nós ficamos sabendo de tantos milagres que Jesus realizou, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando tempestades, não é verdade? Multiplicando alimentos, muitos outros milagres. É na nossa Bíblia que nós tomamos conhecimento de tudo isso que Jesus fez. Foram
tantas obras maravilhosas que o Evangelho de João nos afirma que seria impossível registrar todas essas maravilhas que Jesus fez. Todos estes milagres, eles demonstram o pleno poder de Jesus sobre todas as coisas. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus curou. Sobretudo, crianças, não há nada que seja superior a Jesus. Essa Bíblia também, ela nos fala da sua morte. Após Jesus ter sido preso, ele foi julgado, ele foi torturado, ele foi condenado à morte. Ele foi crucificado naquele lugar chamado Calvário. A crucificação, crianças, era a pior humilhação que uma pessoa podia sofrer. E além disso, Jesus ainda teve uma coroa de espinho na sua cabeça. Para cumprir as Escrituras, o que estava escrito aqui na Bíblia, até uma lança, ela traspassou o corpo de Jesus. Está aqui na Bíblia, no livro de João, nos conta esse fato. E depois Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, não é verdade? Mas essa mesma Bíblia, a palavra de Deus, ela nos conta que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, glórias a Deus, graças a Deus. E após subir ao céu, Jesus, ele está lá, ele continua sentado à direita de Deus Pai. E ele nos deixou a promessa que um dia ele vai voltar e ele vai nos levar, ele vai levar todos aqueles que o aceitarem como Salvador. Está aqui nessa palavra e por isso nós confiamos nessa promessa. E com ele nós estaremos juntos para sempre, aleluias, glórias a Deus. Então, crianças, é neste livro precioso aqui, onde nós aprendemos todas essas histórias, onde nós aprendemos que nós podemos ter certeza da nossa salvação. São lindas histórias, todas elas maravilhosas. E a mais linda de todas, a história de Jesus, o nosso Salvador. Por isso, dê valor a este livro. Leia a Bíblia, aprenda da Bíblia, guarde tudo que você aprender da Bíblia no seu coração. Sabe, crianças, quando o sacerdote Esdras, ele leu a palavra, o povo se arrependeu. Eles entenderam o tamanho da grandeza de Deus. Jesus, crianças, ele é a palavra. Aquela palavra que o sacerdote estava lendo ali era Jesus. Aquela palavra para eles não era somente mais uma palavra lida, uma escrita, mas era uma palavra revelada, a palavra de Deus revelada para nós em forma de Jesus, o seu Filho, que ele enviou aqui na terra. Glória a Deus. E Jesus, ele disse que quando ele fosse levado até a cruz, ali para morrer por nós, ele atrairia todas as pessoas para ele, ou seja, todos aqueles que quisessem, ele estaria ali para eles. E como eu falei no início, Jesus, ele é o centro de todas as coisas. O povo dessa cidade, lá onde estava tudo em ruínas, né, por causa do pecado deles, assim também como nós acontece. Nós estamos em ruínas por causa do nosso pecado. Neemias, ele juntou o povo e ele reconstruiu o que estava destruído, não é verdade? Mas para nós vai ser diferente. Quando nós ficamos diante da palavra que é Jesus, em obediência, do jeito que aquele povo ficou, enquanto o sacerdote lia a palavra, Jesus, ele se revela para nós na sua palavra, graças a Deus. E aí, ele produz em nós um arrependimento pelos nossos pecados. Mesmo você sendo pequenininho, diante da palavra de Deus, você lendo, aprendendo e guardando no seu coração, tenha certeza que você vai ter condições de entender que você é um pecador. Essa palavra vai produzir arrependimento no seu coração. Essa palavra vai te dar o desejo de estar um dia com Jesus no céu. Glórias a Deus. E aí, crianças,
esse povo, eles depois foram viver em uma cidade reconstruída, restaurada, consertada, não é isso? Mas nós não. Nós vamos viver numa cidade que não foi construída por mão de homens. A nossa cidade, ela é celestial. Ela foi construída pelo maior arquiteto que existe, que é Deus. Glórias a Deus. É uma cidade celestial que nos aguarda, que aguarda a mim, que aguarda você, que aguarda todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e que aceitaram Jesus como seu único Salvador. Glórias a Deus. Eu espero que a palavra de Deus tenha entrado no seu coraçãozinho e que você possa se interessar, pergunta ao papai, à mamãe, ao pastor, queria saber mais dessa história, para que você possa também amar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e que cada um tenha uma semana maravilhosa. Amém? Não esqueça de fazer sua atividade, de mandar lá no grupo sua atividade, seu textuário, amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula de hoje. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos, ó Pai, diante de Ti, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Esteja com cada um de nós. Dai-nos um dia repleto da Tua paz, da Tua graça. Leva-nos à noite ao culto, ó Pai, em paz, para que possamos Te adorar na Tua casa. Esteja com cada uma dessas crianças. Guarda em tudo, ó Pai. Dá o desejo de conhecer a Sua palavra, de entender, de aprender, de viver a Tua palavra, ó Pai. Esteja conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tchau, crianças. Até a próxima aula.